Boa tarde, queridos e amados, e aqui estamos uma vez mais no Grupo Emergir de Southside Uniting Church, uma igreja missional no sul de Brisbane, onde nós estamos servindo a comunidade que nos está ao redor e também a comunidade brasileira, tudo em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Me dá muito orgulho de convidar vocês então para tomar alguns momentinhos agora, para abrir a palavra com nós, para entender o que o Senhor está fazendo em meio de nós e toda a situação que está acontecendo. Agora, muitos de vocês são pessoas de fé, pessoas que cresceram, seja na igreja católica, pentecostal ou protestante, e que vocês entendem sobre o caráter e a personalidade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos uma imagem, a maioria de nós, de Jesus, de uma vista americana, por causa que são muitos que os teólogos americanos que escreveram para nós, e nós entendemos através disso. Mas hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos em uma situação um pouco diferente, por causa que estamos vendo pela primeira vez na história da igreja que muitas das características de Deus estão sendo exploradas por pessoas morando afora do mundo ocidental. Digo que nós temos, por exemplo, a teologia africana, latino-americana e asiática, que também nos conta muito sobre a característica de Deus e como podemos interpretar então Jesus e o que ele faz e diz nos evangelhos. Para mim isso é muito interessante por causa que eu, morando em Austrália, sempre estou vendo como que é que essa interpretação afeta como que é que o povo pensa sobre Jesus e especialmente a missão de Deus. Queridos, nós temos uma oportunidade, então, de olhar aqui hoje uma passagem que nos fala exatamente sobre este tipo de coisa. Nós vemos Jesus falando com uma mulher. Ele fala com ela de uma maneira que talvez para nós pode ser um pouco inconfortável. Mas a realidade é que a verdade de Deus às vezes é assim. Não é tão confortável. Nos faz entrar em espaços que não esperávamos. E eu gosto muito do que acontece aqui nesta passagem, por causa que nos fala que às vezes Jesus também pode ser surpreendido pela graça, surpreendido pela missão, mas está mais que nada surpreendido pela fé que nós podemos mostrar. Então, queridos e amados, vamos começar com uma palavra de oração, e assim poder, então, convidar o Espírito Santo a falar com nós nesses momentos. Vamos orar. Querido Pai, eu pido que você pode estar em meio de nós, em qualquer parte do mundo onde nos encontramos. Se nós estamos olhando em YouTube, Facebook ou em SoundCloud ouvindo, Senhor Deus, eu pido que a sua revelação pode chegar assim até nós, e nós podemos, então, encontrar contigo em estes momentos. Então, nós dedicamos estes momentos para Ti, e pedimos pela sua presença em tudo que fazemos. Oramos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, se vocês têm as suas Bíblias, eu vou pedir vocês a abrir a Bíblia então para o livro de Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. E como sempre eu estou lendo da Nova Versão Internacional. Verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediam: manda embora, pois vem gritando até nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e diz: Jesus, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Diz ela, porém, Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé,
seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Então, nós temos que entender algumas coisas aqui com o que está acontecendo. Primeiro, é que o autor do evangelho aqui, o Mateus, era um judeu. Eu não estou dizendo isso para ser uma coisa má. Eu estou dizendo isso por causa que é verdade. E sendo judeu, ele tinha este entendimento que o povo de Deus era só os que eram filhos de Abraão. É muito interessante por causa que hoje em dia nós estamos encontrando muita coisa semelhante. Pessoas que estão pensando ou atacando outros, dizendo que talvez eles não são filhos de Deus do mesmo estilo que sou eu. Seja por causa que não são de uma igreja, que creio eu, ou talvez não são do país, ou talvez não tenham a mesma ideologia que eu tenho. Que interessante que nós estamos suportando isso hoje em dia nas nossas igrejas, mas a verdade e a realidade é que quando nós vemos Jesus fazendo algo semelhante, nós pensamos, isso daí é incorreto, isso daí é muito mal. Isso deve ser, então, que o Mateus estava mostrando algo sobre Jesus que não acontece, mas a verdade é que não é só Mateus, nós vemos esta história também acontecendo em Marcos e em Lucas. Ele fala coisas semelhantes sobre Jesus. Por que é, então, que nós vemos isto? É muito importante que nós entendamos que a missão de Jesus era primeiramente para os filhos de Israel. E nós temos que entender isso em contexto, por causa que Jesus sempre era para cumprir, gente, o pacto de Deus através de Jacó, Abraão e Isaac. Dessa maneira, nós então entendemos que Jesus tinha que falar e comunicar com esses judeus, para assim que através deles a salvação podia chegar para o resto do mundo. E sempre era assim o plano de Deus. Nós vemos que Deus começou com um homem só, lá em Gênesis, com Adão. E da mesma maneira, um homem só ia trazer a reconciliação para o resto do mundo. Então, dessa maneira, Jesus se converte o último Adão. E da mesma maneira como de Adão, ele tinha filho, filho, filho tras filho, até que chegamos a Abraão, nós vemos que através de Jesus, da mesma maneira, a reconciliação que ele traz começa com os 12 discípulos. Nós vemos então o pacto de Deus com Israel sendo realizado através do trabalho do Evangelho. Pois, é então que nós encontramos essa situação com esta mulher cananita que vem. Agora, os cananitas eram os inimigos de Israel. Não é como se estava chegando uma mulher aí que, em um outro sentido, era como amistosa ou amiga com o povo de Israel. Não. Era um povo que tinha uma enemistade com o povo de Israel. Então aqui vinha ela para falar com Jesus. Agora, muita gente compara o que acontece aqui com o que nós vemos no Evangelho de João, quando João vai e fala com a mulher samaritana. A mulher samaritana diz para ele, não é, você é judeu e não deveria estar falando comigo. Mas Jesus não para de falar. A coisa é que aí nessa situação, Jesus já sabia que ele tinha que cruzar por Samaria e que Deus tinha um motivo para ele ir lá. Também nós entendemos que os samaritanos, sim, por serem inimigos de Israel no tempo de Jesus, também muitos deles eram filhos de Abraão através de outras relações. Então, é como dizer que Jesus estava falando com uma prima distante quando falava com a mulher samaritana. E que o motivo aí era muito simples, por causa que nós lemos que muitos samaritanos foram salvos por causa do que aconteceu com essa mulher. Aqui, nós encontramos uma coisa diferente. Uma pessoa pagana, que não creia no Deus de Israel, reconhece Jesus
como um Salvador. Agora, isso deveria falar para nós sobre como que é que também, no mundo em qual nós vivemos, nós encontramos pessoas que por qualquer razão não creem em Cristo, não são crentes, não são cristãos, mas Deus está fazendo uma coisa nas vidas deles. Deus está abrindo, por qualquer razão, a porta para nós poder comunicar com eles o amor de Cristo. Seja através de coisas que nós podemos fazer, coisas que nós podemos dar, ou oportunidades que nós temos então para apoiar eles, ou simplesmente por causa que eles podem ver nas nossas vidas a marca distinta de Cristo caminhando com nós. Me faz lembrar essa canção da escola dominical que diz: forte não só é, mas forte é Ele que está em mim. Da mesma maneira, nós temos que lembrar que quando o povo ao nosso redor reconhece de repente que nós temos algo importante ou bom, uma satisfação na nossa vida, que muitas vezes isso não vem por causa que nós somos pessoas tão boas, mas por causa de Cristo habitando em nós. A mulher cananita reconheceu Cristo caminhando e desde longe começou a gritar por ele, chamar por ele. Agora, Cristo não deveria haver parado para falar com ela. Mas ele parou sim. Ele parou respondendo o que os discípulos estavam dizendo. Senhor, se você não para agora, ela vai continuar gritando até nós. Ele vem e diz para ela: por que eu vou tardar o meu tempo com você? Se eu vim para trazer a benção para os filhos de Israel. E a resposta dela, para mim, é muito interessante. Queridos, eu quero que nós lembremos que, pela maior parte, nós não somos filhos de Abraão. Nós somos paganos, como esta mulher. Não no sentido que não creemos, não, claro que não. Mas no sentido que as nossas raízes vêm de outras partes. Mas foi através de Cristo e o seu sangue que a redenção completa chega até nós. E desta maneira também esta mulher reconheceu, por causa que ela podia clamar até ele, dizendo: você é a minha salvação. Queridos, neste momento eu quero que nós lembremos que nós também temos que pedir essa salvação de Cristo, de chegar gritando, clamando a Ele, pedindo: Cristo, salva-nos. Salva-nos do crise que passamos agora. Salva-nos da situação que eu tenho no meu casamento, com a minha família, no meu trabalho. Salva-nos da perseguição que estamos passando, Senhor Deus. Salva-nos. Até os cachorrinhos merecem as migalhas da mesa do Mestre. Nós não merecemos a salvação que Cristo nos oferece, queridos e amados, por causa que fomos nós mesmos que colocamos Ele lá na cruz. Mas através da graça e esse desejo de reconciliação que Cristo traz para as nossas vidas, temos acesso a esse amor e bondade de Deus. Então, deveríamos clamar a Ele, gritar: Jesus, salva-nos. Nesses momentos, mais que outros, Jesus, salva-nos. E, queridos, eu vou estar orando então, que todos nós lembremos disso. Mas para os que talvez não conhecem Jesus, eu vou agora dizer uma oração. E queridos, se vocês têm uma pessoa nas suas vidas que talvez precisa ouvir da palavra de Deus e reconhecer que até ele ou ela merece as migalhas da mesa do Mestre, estão livres para compartilhar este vídeo com eles, ou falar com eles e dar o seu testemunho sobre como Jesus
salvou as suas vidas e como que Ele está agindo através de vocês. Mas por agora eu vou então orar esta oração. E se você não tive uma oportunidade antes de dizer esta oração de fé, eu vou convidar você a orar comigo. Querido Pai, eu sei que eu não mereço até as migalhas na mesa do Mestre. Mas Deus, você é bom e o seu amor profundo. Você mandou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim. E eu agora estou livre. Eu quero convidar Jesus a morar no meu coração, ser parte da minha vida. E eu quero dedicar a minha vida a Ti, Jesus. Senhor, que você vai agir através de mim e que o seu amor eu vou poder compartilhar com os meus queridos e amados na minha vida. Então nós oramos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, queridos e amados, muito obrigado por estar estes momentos com nós. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou pedir que você, por favor, fala com um crente que você conhece, uma pessoa perto de você, para que vocês podem então começar a explorar o que essa oração significa nas suas vidas. Se você está no Brasil ou numa outra parte de Austrália e você precisa conectar-se com uma igreja, é muito fácil encontrar na internet. Ou se você quer continuar tendo essa conversação com nós, por favor, comunique com nós através do nosso grupo Facebook. Você nos pode encontrar com uma procurada de Emergir Southside Uniting Church, ou SSUC, e assim vão encontrar e poder conectar-se com nós. E em tudo o que estamos fazendo, falando e orando, que a paz do Senhor continue nas suas vidas. Cuidem-se, fiquem seguros e lembrem-se, Deus os ama em tudo o que está acontecendo. Amém.